Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar com a série Olavo de Carvalho contra Nicolau Maquiavel. Apesar de iniciarmos aqui com a leitura de outro autor. Não sei se for. Eu creio que a autoria seja de Benjamin Wiker, né? Apesar de Scott Hahn ter escrito em parceria com ele. Uma parte do capítulo sobre Maquiavel do livro A Politização da Bíblia. Uma leitura breve da página 170 até 173. As cidades e repúblicas que não são deste mundo. Nome do trecho. Em A República, Sócrates e seus intelectores, Glauco e Adimanto, constroem não uma cidade real, mas uma cidade no discurso, uma cidade erigida na imaginação. Isso está em A República de 368E até 309B. O autor comenta o seguinte na nota de rodapé. A parte do contexto da preocupação de Maquiavel com a República é o ressurgimento do platonismo na Itália no século XV. Meio século antes dele escrever as frias palavras do príncipe, a primeira fase do renascimento platônico concentrava-se na República como um modelo de reforma política, mas na aurora do século XVI, a atenção dada a Platão foi praticamente transformada de tentativas práticas e políticas em tentativas filosóficas e teológicas de criar um novo sistema místico cristão neoplatônico. Isso ocorreu principalmente sob a orientação de Marcílio Ficino e no espírito do fundador do neoplatonismo, filósofo pagão do século III, Plotino, cuja obra tanto influenciou graças a Dionísio o Areopagita, teólogos e místicos medievais. Pois bem, Maquiavel, agora continuando o livro, Maquiavel mostra-se em evidente desacordo com Platão, cujo Sócrates usa a ideia ou forma, em grego eidos, de justiça para formar a cidade no discurso. E, além disso, compreende a justiça com um padrão pelo qual se pode julgar qualquer regime político real. Mais uma vez, encontramos uma semelhança com Ockham, pois Maquiavel ataca a noção de forma enquanto universal existente nas coisas, ou como um princípio causativo, supramundo, ou epirurano, né, que existe acima do mundo visível. Vejam que quando Maquiavel já estava criticando o próprio pensamento dos gregos, foi um princípio em que a própria escolástica estava em decadência, tá? Justamente porque o fato de pensadores como Marcílio Ficino ter tanta influência nesse período já mostra que Santo Tomás já estava estava totalmente abandonado já, né? Então, vale comentar isso aqui. O fato do pensamento de Platão ser tão influente nesse período não significa exatamente que esteja errado, tá? Isso é bom lembrar. E só para deixar bem claro, ainda que Platão, tá, ele escreve A República, é uma conversa entre Sócrates e Glauco e Adimanto. Então, ainda que eles tratassem de uma cidade que só existe na imaginação, é sabido que a cidade real ela deve ser regida por princípios que não existem na realidade, mas são princípios que vão nortear as pessoas que vivem na cidade real. Pois bem, continuando o que o autor escreve, ainda maior que a ideia de justiça para Sócrates é a ideia do bem
que confere a verdade às coisas conhecidas e dá poder àquele que conhece. A ideia do bem não é somente uma ideia, mas a causa mesma da existência e do ser. E o que é ainda mais espantoso, o bem não é ser, ou seja, ente, né? Mas está para além do ser, superando em dignidade e poder. Mas as ideias constroem cidades reais? Já quase no fim da República de Platão, fica claro que, tanto para os interlocutores como para o leitor, que a cidade do discurso existe somente no discurso e, ademais, parece ser inútil para fundar cidades reais. Como observa Glauco, a cidade cuja fundação acabamos de examinar tem seu lugar nos discursos, pois suponham que ela não existe em lugar algum da terra. Ao que Sócrates responde: no céu, porém, disse eu, talvez um padrão esteja reservado ao homem que queria ver e encontrar uma cidade em si mesmo. Acréscimo do autor, isto é, na alma, com base no que ele vê, pela filosofia. Não faz diferença que ela se situe ou venha situar-se em algum lugar, pois ele cuidaria das coisas da cidade apenas e de nenhuma outra. Encerra-se aqui, né? As palavras de Sócrates. O autor continua. Para Maquiavel, cuidar das coisas das imaginárias é uma trágica perda de tempo. Ou seja, é uma causa direta da tragédia mundana. Ele nos recorda que tais repúblicas e principados imaginários nunca foram vistos e nem se teve notícia de que existissem de verdade. Apenas cidades reais existem em verdade. A origem da confusão de Sócrates, para Maquiavel, né, está em colocar-se do lado errado de um abismo intransponível entre como se vive e como se deveria viver. Sócrates construiu tolamente uma cidade imaginária, baseada em como se deveria viver, e, portanto, foi obrigado a confessar, por ironia, que não faz diferença alguma que ela se situe ou venha situar-se em algum lugar. Maquiavel desvia nossa atenção de cidades imaginárias no paraíso para mostrar-nos como pessoas realmente vivem, e isso significa que o modo como se deveria viver, conforme definido pela ideia do bem, deve ser abandonado para que se possa abraçar a verdade efetiva do mundo real, deste mundo. Abraçar a verdade efetiva é uma negação da primazia da bondade, do drástico rebaixamento da elevada posição da ideia do bem, como causa e medida de todas as coisas para, no máximo, a de uma mera ferramenta para ser usada ou ignorada, de acordo com a necessidade. O Príncipe de Maquiavel, portanto, é o manual pelo qual se desaprende a República de Platão. Contudo, notamos que Maquiavel não menciona esta famosíssima obra na passagem supracitada. Sua esfera crítica é muito mais ampla porque a sua argumentação é dirigida contra todos aqueles filósofos da antiguidade, partidários da via antiqua, tais como Platão, Aristóteles ou Cícero, que partilhavam da crença comum de que a bondade moral, o aperfeiçoamento da alma que impõe a tarefa de tornar-se virtuoso, deveriam definir a vida política, mas para Maquiavel, deveres imaginários não deveriam definir o é. Em vez disso, o que é o mundo real, este mundo, devia definir o dever. Em seu nível mais profundo, mesmo abaixo do nível moral, a via moderna de Maquiavel fornece toda a fundamentação do secularismo moderno, na medida em que exige uma mudança do supramundano para o mundano. Nisso claro, ela está em desacordo com a via moderna de Ockham,
que estava a serviço da teologia. Pelo menos nisso o Guilherme de Ockham estava certo, né? Pois bem, então não é preciso fazer muito esforço que se Maquiavel estava tão em oposição a Platão assim, consequentemente também está em oposição com o que Cristo ensina. O autor de A Posição da Bíblia, desse artigo, desse estudo, né, contido em A Posição da Bíblia, ele escreve também que, para Maquiavel, o problema de Jesus Cristo, tá, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele escreve aqui: o problema de Jesus, se acatarmos a opinião de Maquiavel, é que, embora ele se tenha arruinado, dessa ruína nasceu a religião que se concentra exclusivamente no reino imaginário, e assim desvia o homem, inclusive os príncipes, da verdade efetiva. No outro lugar, o resultado é um estilo de vida que parece haver tornado o mundo fraco, porque o cristianismo coloca o máximo bem na humildade, na degradação e no desprezo pelas coisas humanas, ao contrário dos pagãos que viam o máximo bem na grandiosidade do espírito, na força do corpo e em todas as coisas capazes de tornar o homem muito fortes. Maquiavel, ele era realmente satânico, né? Bem, vejamos que o Olavo de Carvalho escreve sobre isso. O Olavo de Carvalho, na parte em que ele descreve o pseudo-realismo de Maquiavel, ele ensina que Antônio Gramsci, ele foi um dos que conseguiram absorver bem quem foi Maquiavel. Gramsci, ele ensinava que o príncipe compõe-se de elementos colhidos da conduta usual dos políticos italianos da época. E o desenho de Gramsci, integral de Gramsci, não é uma realidade, mas um projeto. Tá? Podemos ler no livro A Nova Era e a Revolução Cultural de Olavo de Carvalho. Eu tenho muitas ressalvas com esse livro, mas tem pontos aqui que vale a pena aprender, tá? O Antônio Gramsci, como o Olavo de Carvalho ensina nesse livro, ele ensina que existem duas classes intelectuais, orgânicos e inorgânicos, né? Os inorgânicos é a ralé, né? Para Antônio Gramsci, o que importa são intelectuais orgânicos, que são aqueles que têm a sua consciência de classe, tá? Eles têm consciência da sua posição de classe. E eles são devotados apenas a ensinar a sua ideologia, né? Eles são promotores da sua ideologia. Eles são os grandes propagandistas. Exemplo da época dos que seriam os intelectuais orgânicos, segundo Antônio Gramsci, são Benedetto Croce e Giovanni Gentili. São dois dos intelectuais que deram origem ao fascismo, tá? De Mussolini. Benedetto Croce depois vai ser, apesar da sua influência, a sua influência vai ser um tanto efêmera, porque o Benedetto Croce vai começar a se opor ao fascismo, enquanto que o Giovanni Gentili, ele vai ser o grande influenciador, tá? Esse ponto é importante. Claro, eles se afastaram depois da doutrina marxista, se afastaram, né? Tanto é que o próprio Antônio Gramsci vai ser preso depois. Mas esse fato aqui
não pode ser ignorado. E vale lembrar que ambos, tanto Croce como Gentili, e também Mussolini, eles tiveram uma fortíssima influência de Hegel, que ensinava que o homem só podia se realizar no Estado. Claro que Hegel, ele não batia bem da cabeça, tá? A meu ver. Ele praticamente se autodivinizava, tá? Isso é fato. Isso quem nos demonstra foi o Erich Feigen, tá? No seu livro A Study on Hegel, ele escreve o seguinte, tá? A citação está no próprio livro do Olavo. E Daniel Scherer repete essa citação com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Escreve Feigen. Hegel deixa ver em tantas palavras que ser um homem não é o bastante para ele. E como ele não pode ser o próprio senhor divino da história, ele vai adquirir a Reshaft, não sei como escreve isso, como feiticeiro e conjurará a imagem da história, uma forma, um fantasma, que é calculada para eclipsar a história feita por Deus. O projeto imediativo da história encontra seu lugar no padrão da existência como um instrumento do poder. Feigen, ele acreditava que Hegel ele era um feiticeiro conjurador que quer mudar, melhor dizendo, como está escrito aqui, moldar segundo a imagem de um futuro hipotético. Para Hegel, o homem singular ele pode se elevar à dominação, né? Ou seja, o Herrschaft. Esse Haft aliás, essa palavra escreve Herrschaft. O homem singular pode se elevar à dominação, Herrschaft, sobre uma apreciável extensão dessa cadeia somente se ele cabe à direção na qual a grande necessidade quer se mover e desse conhecimento ele aprende a pronunciar as palavras mágicas que evocarão a sua forma, né? O Gestalt. Mas pergunta-se, né? O que isso tem a ver com Maquiavel? Erich Feigen, ele inicialmente ele fala sobre Maquiavel nessa mesma obra, mas com um olhar mais benevolente. Para Feigen, Maquiavel, segundo ele era honesto, sensato, um realista espiritual, nas palavras dele, tá? No entanto, o próprio Feigen depois ele vai abandonar essa visão. O Olavo de Carvalho ele vai escrever ainda o seguinte, que o Maquiavel, ele, assim como Hegel, ele também é uma espécie de feiticeiro que buscará moldar a estrutura da realidade, pelo menos a nível social. Mas como ele fará isso? Vejamos aqui. No final do capítulo O Pseudo-Realismo de Maquiavel, Olavo de Carvalho escreve o seguinte: o que me parece evidente é que o pessimismo realista quanto à perfectibilidade do mundo é inteiramente compatível com o intuito de Maquiavel
de convocar à existência um mundo novo por meio das palavras de comando lançadas aos príncipes do futuro por um Moisés redivivo. E, se não vejo como escapar da conclusão de que, nisso, ele foi antecessor da obra de feitiçaria de Hegel, é justamente porque ele não é de maneira alguma um novo Moisés, e sim, como veremos, um anti-Moisés. A inversão, a paródia secularista do profeta hebreu. Maquiavel, ele é, por assim dizer, uma contrafação do profeta. Uma palavra é muito recorrente na literatura de Maquiavel, a chamada virtude. Como eu disse na primeira gravação, né, no primeiro vídeo da série. Virtude, como eu disse, não tem nada a ver com virtude, tá? Podemos dizer que a virtude não é mais do que a força de vontade, tá? A vontade de poder de Nietzsche. E o que se opõe à virtude é justamente o que ele chama de fortuna, tá? O que é basicamente o conjunto de fatores determinantes do destino que não estão sob o controle humano. Uma coisa é a virtude, e em posição à virtude temos a fortuna. Para Maquiavel, a primeira Roma foi bem dominante justamente porque ela nasceu da virtude dos seus fundadores. E o que fez ela cair foi justamente quando, no lugar da virtude, entrou a fortuna. A segunda Roma, a Roma corrupta, a Roma débil, a Roma que é mais desprezível no ponto de vista maquiavélico. Ele ensina que do, entre aspas, judaico-cristianismo, aqui são as palavras do Olavo de Carvalho, tá? O Olavo de Carvalho tem esse defeito, né, dessa judeofilia dele. Mas ele, entre aspas, né, do judaico-cristianismo nasceu a segunda Roma, que é a Roma dos papas, tá? Que é governada principalmente pela fortuna, que é uma espécie de corrupção da primeira Roma. A proposta de Maquiavel é construir uma terceira Roma fundada novamente, não apenas fundada novamente sob a virtude dos seus governantes, mas que será uma oposição a essa segunda Roma e a superação da primeira. Assim, Maquiavel ele se coloca como uma superação, um profeta da superação da primeira Roma a partir dessa terceira. É um negócio meio milenarista, né? Diga-se de passagem. Maquiavel ele escreveu o livro O Príncipe, como eu disse, dedicado a Lorenzo de Medici, tá? Governador da Florença, em que ele busca dar as diretrizes de como ser um bom príncipe. E já os discursos, o Discorte sopra la prima década de Tito Livio, que é o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele dedica a 2 cidadãos privados que, para Maquiavel, tinham alguma perspectiva de tornar-se governantes. Então temos aí duas obras de Maquiavel que são uma espécie de plano de poder. E são planos para quê? Para que essa terceira Roma seja alcançada, tá? Então vemos algo que lembra bastante a heresia joacimita, né, do milenarismo
das três eras, que teria a era do Pai, a era do Filho, que nós estamos. A era do Pai seria o Antigo Testamento, a era do Filho, o Novo Testamento, onde nós estamos agora. E então viria a era do Espírito Santo, que seria a era do amor. O comunismo se funda, né, nessa perspectiva. Tá? Tinha o comunismo primitivo, depois teve o capitalismo, e por fim virá o comunismo, né, por meio do socialismo, que é a ditadura do proletariado. Assim também temos o nazismo, que viria. Tem o primeiro Reich, se não me engano meu, seria o Carlos Magno, né? Aí depois vem o segundo, com Bismarck, e o terceiro Reich, que seria o Hitler. E a dialética de Hegel funciona mais ou menos nesse esquema. Só que a diferença é que Hegel coloca o fim de tudo nele mesmo, né? Como se ele mesmo fosse uma espécie de Deus. Olavo de Carvalho, ele escreve no final desse capítulo o seguinte: a terceira Roma é uma certeza absoluta, ainda mais firmemente estabelecida do que o passado, já que este é a função dela, mas afinal não se sabe ao certo se ela virá sob a forma de principado ou de república. Convém estar preparado para as duas eventualidades, bajulando antecipadamente os dois tipos de governança possíveis. Fazer profecias para o restante da humanidade é uma coisa, para si mesmo é outra. Imaginem se Moisés, ao indicar ao povo o caminho entre as águas do Mar Vermelho, tratasse ao mesmo tempo de precaver alugando um barquinho. Ao mostrar-se consciente dessa distinção, o nosso novo Moisés, como Dom Quixote, prova que é loco-se pero no tonto. Então temos aqui a grande finalidade de Maquiavel: alcançar a terceira Roma, mudando a estrutura da realidade, sendo uma espécie de feiticeiro que fará isso, e ao mesmo tempo ser uma contrafação do Moisés. Para fazer isso, ele buscará negar praticamente toda a moralidade. A moral é o menos importante para Maquiavel. Para Maquiavel importa os resultados, importa a prática, importa o que ele entende por realidade. A realidade para ele é a busca pela terceira Roma. E para alcançar essa terceira Roma, tudo será válido. É daí que vem o resumo de toda a filosofia de Maquiavel numa única frase: os fins justificam os meios. O fim é a terceira Roma. Os meios pode ser qualquer coisa, tá? Pode, inclusive as piores atrocidades. Com esse ensinamento, Maquiavel buscará perverter a nobreza, perverter os governantes. Nem que se recomende, tá, as piores coisas. Sobre isso, Olavo de Carvalho escreve o seguinte: quando Maquiavel diz que se sentia humilhado e constrangido entre seus companheiros de jogo, é bom lembrar que Maquiavel perdia muito tempo jogando, tá? Ele não quer dizer que era realmente melhor que eles. Apenas o mal que havia neles era pequeno demais para suas aspirações pessoais. A ascensão da vulgaridade à nobreza, por meio da cerimônia diária da troca de vestimentas, pode ter sido interpretada erroneamente como um análogo da fuga romântica de Rousseau, da selva da cidade para a solidão da natureza primordial, ou, de modo mais geral, como rejeição de um mundo estúpido por um intelectual exigente. Na verdade, ela é expressa da maneira mais clara como uma contra-iniciação, no sentido estrito que René não dá o termo. O ritual em que permite a transfiguração do simples pecador humano em asceta do mal, a transfiguração das paixões baixas em perversão espiritualizada.
O sacrifício da inteligência humana em troca de umas gotas de astúcia demoníaca. Aqui eu vou discordar do Olavo de Carvalho, porque o exemplo do René Guénon é péssimo. Mas deu pra entender o que ele quis dizer, né? Enfim, no próximo vídeo eu mostrarei que Maquiavel não é apenas uma espécie de contrafação de um profeta, ou uma espécie de anti-Moisés. Maquiavel, ele é um autêntico apóstolo do mal. Ele é uma contrafação de um evangelista. Maquiavel, ele buscará perverter principalmente a própria religião católica e dando uma outra interpretação às Sagradas Escrituras. Uma interpretação que se encaixe perfeitamente com os seus planos malignos. Maquiavel, ele não é o mais influente pensador político da história à toa. Não por sua bondade, infelizmente, mas por conta do abandono da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. As ideias dele, infelizmente, se encaixaram perfeitamente com o que nós vemos hoje. Então, por hoje é só. Fique com Deus e até um próximo vídeo.